Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nós estamos no capítulo 3, verso 15. Atividades reguladas são prescritas nos Vedas, e os Vedas manifestam-se diretamente da Suprema Personalidade de Deus. Por consequente, a transcendência onipenetrante situa-se eternamente nos atos de sacrifício. Verso 16. Meu querido Arjuna, aquele que na vida humana não segue este ciclo de sacrifício estabelecido pelos Vedas, certamente leva uma vida cheia de pecados, vivendo só para satisfazer a satisfação dos sentidos, a pessoa vive em vão. Quer que eu leia de novo? Não, tá tudo bem. Eu vou fazer a leitura aqui, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. Olha só, novamente, esse assunto, né? Quem assistiu, quem recebe, né, as gravações dos Gotas Védicas, e quem ouviu a última gravação, já entende um pouco do que foi contextualizado aqui, tá? Eu vou tentar colocar aqui de uma maneira mais atualizada as explicações que foram oferecidas, tá bem? Vamos lá. Karma Brahmo Davan Viji Brahmakshara Samudbhavan Tadmat Savangatam Brahma Nityam Jagni Pratishtitam. Agora são 7h07, então até as 7h17, tá? Verso 16 do capítulo 3, não, verso 15, né? Foi esse que eu li, e agora o verso 16 do capítulo 3. Evan Pravatikam Chakram Anubhar Chatitalya Aghayur Indriyara Mo Bhogan Parta Jivati. Jivati se refere a Diva, ou a entidade viva. Tá? O primeiro verso. Atividades reguladas são prescritas nos Vedas. E os Vedas manifestam-se diretamente da Suprema Personalidade de Deus. Por conseguinte, a transcendência onipenetrante situa-se eternamente nos atos de sacrifício. Nós explicamos o significado da palavra sacrifício na última aula. Tá? O termo védico, esse é um termo ocidental, ele é um termo, é uma simbiose entre os romanos e os gregos, tá? E sacro ofício, sacro, que vem de santo, né? É segregado, sagrado, né? Ou seja, separado, ofício, atividade. Então, sacro ofício, uma atividade separada especificamente para um propósito santo ou sagrado. Aí é o sacrifício. Agora, sacrifícios, né, estão relacionados com as questões ligadas, muitas vezes, aos animais, ao sacrificar os animais, etc. Tudo isso, tá? Então, quem quiser entender um pouco melhor, assista, ouça a última aula, porque senão eu vou ter que repetir novamente aqui a mesma coisa. Aí fica redundante para quem já está acompanhando, tá bem? Só que a palavra védica, para essa afirmação, não é sacrifício. A palavra mais correta é jagya. E jagya significa atos conscientes da existência do Supremo. Ok? Então, quando a gente fala desapego, por exemplo, como nós mencionamos na última aula, desapego significa compreender que tudo pertence ao Supremo e agir na vida com essa compreensão. Você tem o direito de posse das propriedades que você teve acesso de acordo ao seu karma. Você pode desfrutar das propriedades, dos recursos, da sua saúde, beleza, etc., que é o seu bom karma, tá? E você pode proteger tudo isso daí
dos ataques daqueles que não têm bom karma suficiente para isso e querem roubar o seu bom karma. Então você também tem o direito de proteger isso daí, ok? Agora, acima de tudo, você deve saber que tudo isso é propriedade do Senhor Supremo. Você não deve se apegar a isso como se fosse sua propriedade. Você é mais ou menos parecido com, né, nos países comunistas é assim. Você vai comprar uma casa, a terra pertence ao governo. Você tem uma concessão de posse. Tá? Você tem direito ao usufruto da propriedade, você pode transferir esse direito para seus descendentes, porém a terra em si é do Estado. Você não tem direito sobre a terra pertence ao Estado. Isso normalmente os países comunistas são assim. Tá? Agora, nós sabemos que a Terra pertence ao universo, ao sistema solar, o sistema solar será engolido pelo Sol, será dissolvido em algum momento, etc., e tudo pertence ao Supremo. Então a gente atua sabendo que tudo é propriedade do Supremo, isso é desapego. Então os Vedas, eles criam um sistema didático para que nós consigamos chegar a essa conclusão bem simples, na verdade, né? Mas, gente, dá um trabalho para, sabe, viver essa experiência, que é preciso todo um sistema mecânico para que a gente consiga chegar lá. É como ensinar uma criança com problemas de audição a aprender a ouvir. Tá? Quem tem experiência com crianças assim, sabe que é difícil. Assim, crianças que têm problema de dicção, de fala, como é difícil para que essas crianças aprendam a falar ou aprendam a ouvir apropriadamente. Tá? Então, é mais ou menos essa a nossa situação. O sistema védico, ele é formatado para lidar com almas com uma grande dificuldade, que é a dificuldade de entender que ela não é dona do universo. Tá? Tinha uma amiga minha que ela tinha um netinho, que ela chamava o netinho dela de senhor do universo, ou seja, proprietário do universo. Brincando, né? Mas essa é a ideia mesmo que nós temos de nós, que nós somos proprietários do universo. E esse é um grande problema da alma. Por quê? Na medida em que ela assume essa posição, ela está assumindo, declarando o direito de posse, o direito de propriedade a uma propriedade que pertence a outro. E isso é complicado. A gente sabe que isso é ilegal, né? A gente sabe que isso nas nossas leis, isso seria crime. Se alguém chega na sua casa e declara que a sua casa pertence àquela pessoa, você pode acionar a justiça e o assunto vai ser resolvido na justiça, porque é um crime a pessoa fazer isso. Então, assim, quando nós declaramos publicamente que nós somos os senhores, que nós temos o direito sobre aquelas propriedades, então, automaticamente, nós estamos cometendo um crime, de certa forma, contra Deus, porque ele é o proprietário. E alegar que nós somos o proprietário é tomar o direito dele e admitir que agora nós somos os senhores. Isso é pirataria. É o que? Imperialismo. É tirania. O que é isso? Está errado. Então, nós temos que admitir que nós temos o direito de concessão a tudo isso e compreender que esse direito que nós temos é uma atitude de compaixão, de amor da parte de Deus para conosco, porque ele é o proprietário de tudo, porém, ele aceita compartilhar tudo conosco. Então, entender que esse ser tem uma natureza benevolente consigo é um ato, no mínimo, a princípio, de coerência. Não tem a ver com religião, com fé, com devoção a Deus, é só uma questão de coerência mesmo. Tá? De observar e ter bom senso, só isso, nada mais. A religião, gente, é assim, 80% é bom senso e coerência, só 20% é reza, oração, terapia. É tudo bom senso. É a apelação para a inteligência mesmo. Sabe, observar e com inteligência concluir com bom senso. É isso, basicamente, tá? Agora, as regras e regulamentos que são oferecidas nos Vedas têm essa função. Pegar as almas, as jivas, como é mencionado aqui, divati, né? As divatis, para que elas, devagarinho, aos pouquinhos, aprendam a compreender esse detalhe simples. E ao desapegarem-se do mundo, como senhores dele, elas possam ascender para uma dimensão mais livre e mais perfeita de existência. Basicamente é isso daí, tá? Não é muito complicado, assim, não há muitos segredos nesse assunto. A questão é que colocar isso em prática dá um pouquinho de trabalho, porque a nossa mente é infantil.
E aí, sabe, ela dá trabalho, principalmente para aqueles que não são muito disciplinados, para aqueles que, né, assim, são dominados, controlados pela mente. Aí é um grande problema. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo, a gente vai chegando lá, tá? Depois ele vai dizer o seguinte, olha, meu querido Arjuna, aquele que na vida, tá? Ele não segue esse ciclo de jagyas, ou seja, de consciência divina, vamos traduzir dessa forma, tá? E aí também as regras e regulações que são oferecidas nas escrituras védicas, elas são universais. Por exemplo, a ahimsa, não praticar violência, isso é uma regra universal. E incluir todos os seres na pauta da não violência, incluindo os animais. Isso é uma questão ecológica, é uma questão de respeito à natureza, de respeito aos animais. Atualmente, a gente já consegue compreender isso. Já existem leis que protegem os animais do abuso de autoridade e de violência humana, sabe? Então, aos pouquinhos, a gente vai entendendo isso, não necessariamente pelas escrituras, mas pelo bom senso da evolução. E a gente vê que as escrituras védicas têm bom senso, porque na medida em que nós evoluímos moralmente como sociedade, nós nos comportamos exatamente como os Vedas estão orientando. Ahimsa, não violência. Depois ele vai falar, gente, olha, vocês precisam ter práticas regulares de saúde mental, acordando cedo, praticando meditação, pranayamas, respiração, isso é saúde mental. A ONU já entendeu isso. A ONU declarou que aqueles que, quiserem, se o planeta quiser ter uma sobrevida com qualidade, vai ter que mudar o hábito alimentar. Não é sustentável manter 7 bilhões de pessoas se alimentando de carne, que o custo-benefício para o planeta é altamente destrutivo. Isso é uma resolução da ONU. É patrimônio público, é só entrar e verificar. Tá? Então, assim, a ONU também verificou que os profissionais da saúde, psicólogos e médicos estão cometendo suicídios ou ficando, assim, incapazes de lidar com os problemas, assim, com problemas mentais, literalmente. Eles não estão dando conta da demanda, da questão dos problemas de saúde físico e psicológico, e estão implodindo. Eles foram buscar uma alternativa, principalmente para os psicólogos, porque os psicólogos lidam com a cabeça humana. E os próprios psicólogos, os responsáveis por lidar com a cabeça da humanidade, estavam ficando com problemas mentais e ficando inadimplentes na sua capacidade profissional. Eles foram buscar alternativas e eles encontraram no yoga a alternativa que o mundo precisa para ficar saudável mentalmente. E passou a patrocinar e incentivar o yoga no mundo todo. Por quê? O sistema de yoga promove a saúde mental. Acordar cedo, ter disciplina, sentar, aprender a respirar adequadamente, alinhar os chakras, paz mental, disciplina interna. É psicologia pragmática. Então, produz saúde mental. E isso é um dado científico da ONU. Agora, você vai aos Vedas e você vê, olha só, interessante que eles falam a mesma coisa, né? Que curioso. Quer dizer, então, que na medida em que nós evoluímos em termos de percepção e bom senso, a gente vai ficando parecido com o que é ensinado aqui nos Vedas? Isso é interessante. O que significa que os Vedas são escrituras baseadas em bom senso e para pessoas de futuro, pensadores completos. Então, não é apenas mais uma escritura religiosa. Tem um dado científico fundamental aí, que não pode ser negligenciado por pensadores honestos, intelectuais bem elaborados. Tá, pessoal? Então, olha só, e para finalizar, ele vai dizer aqui, ó, certamente leva uma vida cheia de pecados. Nós já falamos sobre isso daí, pecados, o conceito de pecado, na verdade, leva uma vida cheia de sofrimentos. Por quê? Porque a pessoa vai agir com violência e vai ter hábitos tamásicos, letárgicos. Qual é a consequência? Ela vai sofrer. Porque a violência vai gerar karma. Ela vai pagar a reação kármica em algum momento. A indisciplina e a letargia vai levá-la à depressão, à angústia, à crise existencial, ao sofrimento interno, ao vazio, à falta de sentido de prazer de existir. Ela vai sofrer. Então, o termo pecado aqui, ela não é muito apropriado. Esses termos são todos retirados do compêndio do dicionário judaico-cristão, adquirido dos romanos, dos gregos, dos romanos, do Império Romano, etc. E aí é trazido todos para dentro das escrituras védicas para tradução, como se fosse algo védico, mas na verdade é um empréstimo
que às vezes fica até indevido. O termo pecado, por exemplo, ele não é apropriado nesse contexto aqui. Então, aqueles que têm uma vida irregular, desregrada, indisciplinada, tamásica e violenta, naturalmente vão criar karma. E os karmas produzirão dores e sofrimentos. É uma questão de tempo. Aqueles que negligenciam os ensinamentos superiores, certamente caminham por um caminho difícil, semelhante ao fio de uma navalha. E essa pessoa letárgica que negligencia os ensinamentos superiores experimentará o resultado consequente de caminhar sobre o fio de uma navalha como? No devido curso do tempo. Chama-se karma. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Os que têm olhos, vejam. E os que têm juízo, aprendam. Esse é o nosso caso. Para isso, nós estamos reunidos aqui para aprender. Muito bem, então agora seguimos, né, a sequência do nosso sadhana. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.